Pascoal, faz pra mim. Normal! Aí tomou um drible do lateral. Ele tomou um drible do lateral, ele perdeu uma bola no jogo passado. A defesa do São Paulo só não é pior que a defesa do Linense, gente. Em termos de gol, sim. Só não é pior que a defesa do Linense. Aonde vocês tiram isso que o Maicon é bom jogador? O outro lá falou, Eu acho o Maicon bom. Isso que ele falou domingo, na última palavra, o Maicon é titular de qualquer equipe Qualquer equipe grande uma. do Eu futebol. não queria no meu time, não. Eu queria. No Agora, Santos ele não ele joga, tá no Palmeiras ele não no joga, Santos? no Grêmio ele não joga. Não. No Santos? O Santos tem zagueiros que estão machucados. Estão machucados. Não, sim. Mas tem uma... Quem é melhor, Santos, o Michael ou o Kleber? O Kleber não é zagueiro titular do Santos, beija. Pô, custou quanto? Os dois são ruins. Os dois são ruins. Eu acho o Michael bom jogador. Eu acho que ele tá no momento ruim, mas ele é bom jogador. Aí que tá. Existe uma grande diferença entre ser ruim e estar no mau momento. Existe uma grande diferença. Explica pro senhor, mano, que ele tá o começando Michael, agora. ele está em um mau momento, assim como o Buffarini também. O Buffarini esse ano ele não tá jogando bem, mas é bom jogador. Pera um pouquinho, mas pera é um bom pouquinho, jogador. Falou de Buffarini. Não, mas é bom jogador. Buffarini. Bom é o prato. Esse é Ficar bom. falando Esse do cara Esse é é bom. bom. Esse, exatamente. Esse é bom. É que nem o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é bom jogador? Ele é bom jogador, ponto. Ponto. Esse aí entrou É em dois jogos, zagueiro ele pra meteu 3 gols de cabeça. ser chamado pra seleção brasileira? Na minha seleção eu não chamo. Não chamo. Não chamo. Não chamo. Ele não tem corpo de zagueiro. Ele não tem tamanho de zagueiro. Perdeu a bola do primeiro cabelo. Só viu o primeiro gol. Gente, a defesa do São Paulo é problema, hein? Olha. É problema, hein? Olha o Cris Costa. problema, hein? O Cris Mas Costa. o Rodrigo Caio não é bom jogador? O Cris Bom, Costa. falei que ele é bom jogador. Eu acho excelente Flávio zagueiro. Esse eu não Jones. acho. Eu acho O excelente Cris zagueiro. Costa tá perguntando pra você se Lucas Prato é o melhor atacante do futebol brasileiro. Ele tá... Jogando sim, porque o Borja não jogou não ainda. vou dizer que tá entre os melhores, que seria uma resposta que qualquer um daria. Perguntou Ele é o melhor atacante sim, que tá no banco. Agora, tá no meu, o que departamento foi? médico, Essa é uma pergunta. vergonha. Vamos falar da vergonha que foi esse pênalti. A vergonha, porque acaba com o trabalho de um coitadinho de um time que tá se estrepando no campeonato. Não foi pênalti? Lógico que não. Isso é uma vergonha. Isso é uma calamidade. Isso é uma sacanagem. O Chaves forçou É ali. uma sacanagem, é uma maldade com o clube. Olha isso aí. Ó, não foi suficiente Foi pra parecido derrubar com o o do Chaves. Fred. Esse não foi Vergonhoso, pênalti do vergonhoso, jogo vergonhoso. contra o São Bento também não O foi. jogo uma sei. paulistinha na Não, coxa. senhor, não. Você Não tá louco, sei o você tá nome do maluco, Pascoal. árbitro, mas é que quando é pênalti no último minuto contra time grande, fica todo mundo histérica aqui. Foi contra o coitadinho do São Bento. Coitadinho do São Bento. Bento tá pronto pra Pênalti cair. aos Só pode levar o São Bento pra Série B. Aos 42 do segundo tempo, o time do São Bento todo desfalcado, conseguindo jogar de igual para igual com o São Paulo, 2-2 no Morumbi e tal, e fazem uma baixaria dessa. Como é que é o nome desse pangaré, desse juiz horroroso? Pangaré não. isso? Pangaré não é Pangaré ofensa. não, esse Pangaré. árbitro. Pangaré é ofensa. Foi pênalti pra você, Pascoal? Pra mim não foi nada. Mano, foi pênalti. É que nessa câmera, o Benja, toque a gente tem tem que que ser analisar. suficiente. Não tem que analisar nada, Manoel, não calma, foi. Pera, Não calma, foi. calma. Nessa imagem, tá certo? Se a gente Deixa eu analisar só o lance pedir em pra câmera produção, lenta... desculpa. Produção, vê se coloca o Simon por telefone pra perguntar pro Simon se foi pênalti ou não. Boa. Produção, tenta falar com o Simon. Ô Benja, é que pro cara que não viu o jogo, se ele analisar essa imagem da forma como tá sendo exposta em câmera lenta, o cara vai pensar que foi pênalti, mas não foi. Porque se a gente analisar a jogada no lance normal, com a velocidade do jogo, o braço daquele jogador do São Bento não é suficiente para derrubar o Chaves, que é um jogador muito forte. Ele sente o braço no ombro dele e ele despenca. Ele sabe que tá jogando no Morumbi. Igual do o jogo árbitro- contra o São Bento. Não, O jogo desculpa, despencou Pascoal. Ali é também contra o diferente. São Bento. Ali é diferente. Então o São O Bento lance foi do jogo- prejudicado com duas Pascoal, derrotas Pascoal, por conta da o lance arbitragem. o lance do Jô é que você não se atentou ao lance, mas o Jô ele tá uma paulistinha na coxa. O Jô ele tá uma paulistinha na coxa. Aquele lance foi faltoso. Esse lance do Chaves, esse braço não é suficiente para derrubar um jogador do tamanho do Chaves. Isso aí é cartão pro Chaves. Isso aí é uma A sacanagem. falta foi Esse aqui, pênalti, aqui fora da área, Benja, aqui fora mano. da área. Se esse lance aqui do Prato tivesse sido marcado, eu concordaria Esse com o lance da pênalti não falta. lembra aquele do Fred na Copa Brasil e Croácia na estreia? faz nada. Agora eu pergunto pra vocês, se fosse o contrário, daria? Não, nem é pau. Nunca, mas nunca. Cara, pra Nunca. ninguém foi pênalti aqui o lance? Não foi nada. Nunca. Imagina se o cara dá um pênalti O desse pro São árbitro foi Bento. Vinícius Furlan. Seu Vinícius só é Ó, ruim porque, demais. ô Flavinho, Flavinho, acabou com o repara aqui, ó, coitadinho o do São Lucas Bento. Prato. No começo da imagem aqui, ó. Ele sim tá sendo... O tá Lucas sendo... Prato tá sendo segurado. Mas na a área. falta ela acontece fora da área. Mas ela termina dentro da Sim, área. sim. Se ele dá o pênalti do Prato, Prato, entende-se. é verdade, eu não tinha observado Então isso. tá tudo certo, então foi pênalti. Não, mas ele marca o pênalti do Chaves. Ele acertou por linhas tortas. Então acertou. Porque, Ele ó, acertou por linhas o jogador tortas. do São Bento que tá marcando o Prato, ele vai segura. nitidamente no Ó, jogador, dá uma ele olhada, ó. segura, Olha ele marca lá, ó. Começa fora, olha lá, ó. E ele Começa segurando, fora, ó. olha lá, Já tirou o braço, olha lá, gente, olha lá, já parou. olha lá. Não, mas ele faz a menção Foi de que ele tá pênalti segurando. não do Chaves, é verdade. Gente, Mano, O jogador Mano, segura tá o prato. O
Gabriel, o jogador que segura o prato é o Gabriel. O Gabriel, o zagueiro que jogou no São Paulo, sabe? Lembra dele? Não. Esse aí. E o outro é o Pitti, que Qual, fez o filho gol de do cabeça. Vladimir? Não, o outro Gabriel. Não, o Gabriel é lateral, pô. Não, então, ele tá Gabriel falando jogador do São lateral. Paulo. Esse jogador... Ué, a camisa 2, ô nosso cego, você não tá vendo, não? Então deixa eu te falar. É a camisa Então dois, o ó. árbitro É o acertou. 4, é o 4. O árbitro não acertou. dois. Não, Então, não acertou nada, não acertou nada. Meteram a mão Ele no errou e coitadinho do acertou. São Bento. Meteram a Ele mão no acertou São sem Bento. querer. Agora, o que acontece, ô Pascoal, com esse time de São Paulo? Porque assim, o time de São Paulo começa avassalador, o time de São Paulo começa matando, dá a impressão que vai de 4-5, de repente o São Paulo toma sufoco, todos os jogos o São Paulo está tomando sufoco, com exceção do Santos, tudo toma sufoco. Eu acho que o São Paulo está introduzindo um jeito de jogar novo e os jogadores ainda não estão completamente prontos no trabalho do São Paulo Futebol Clube. Por exemplo, vamos analisar o segundo gol que o São Paulo acabou sofrendo. Quem tem que voltar é o cara de beirada de campo. Largar o lateral direito com 2, obriga o zagueiro a sair. O lateral direito foi driblado, o zagueiro foi driblado e saiu o gol. Quem tem que acompanhar é o chamado jogador de frente, que tem que acompanhar o lateral. Tem um erro de posicionamento no time do São Paulo. Eu acredito que o Rogério Ceni vá consertar esse tipo de erro. O Rogério Ceni está vendo os jogos e tem que consertar isso. O Luiz Araújo não acompanhou. Então é o Luiz Araújo. Ele fez ofensivamente uma boa partida. Defensivamente, não foi bem. Não foi bem. Então precisa consertar isso. O São Paulo ganhou? Ótimo. São Paulo ganhou sofrendo? Ganhou sofrendo. É o São Paulo que a torcida quer ver? Pelo menos é o São Paulo que ganhou. E a torcida quer ver isso. Ganhou o Clássico, ganhou do São Bento e tal. Isso dá um ânimo pro torcedor. Anima o torcedor. Ontem tava lotado, ontem não teve aquela... Ontem não tinha teve 14 nenhuma... mil pessoas. 14? Não, eu tô indo ao encontro que você tá falando. Gente, a torcida do São Paulo ir no jogo ontem, Mas o que eu falei aqui? 8h30 da noite. Gente, mas era Baita terça-feira. É terça-feira, É véspera de sexta-feira. feriado, o horário não é bom. E sábado? Outro dia eu vi a torcida do Santos na rede social. Pô, jogo do Santos é sexta-feira. O jogo do Santos é domingo de manhã. Nunca tem um horário que satisfaz. Nunca, os caras não aparecem. Sempre tem uma desculpa. Pô, mas ontem tava terça e tava calor. Tava em São calor. Paulo tá indo. Hoje, por exemplo, no clássico, Gente, é no incrível, clássico torcedor Palmeiras e não Corinthians não gosta tem de ir no campo, justificativa, tem que Hoje, lutar. por exemplo, onde eu vou estar hoje à noite, Pascoal? No Canindé. Não é que o torcedor não gosta de ir ao campo. O torcedor, gosta, ele deixar. está seletivo. O torcedor, É acomodado. Ele escolhe o jogo que ele quer. Se ontem fosse um São Paulo e Palmeiras, um São Paulo e Mas não Corinthians... existe só São Paulo um e Palmeiras, e São Santos, Paulo e Corinthians. eu sei, mas não estou falando por mim. Estou falando do torcedor, ele é mais seletivo. Você vai ver, o torcedor do Corinthians contra o Santo André tinha 11 mil. Mas e sábado o São Paulino tinha 47 mil pessoas Porque lá. tinha, o que nem você Então, falou, tinha tinha o estreia Lucas e Prato tal. e tal, mas O é. Corinthians e Santo André tinha 11 mil. O Corinthians e Palmeiras hoje na Arena deve ter pelo menos 30. Se esse O torcedor- jogo ontem fosse Libertadores, Rodrigo estaria Caio, olha lá. cheio. O torcedor tá Olha lá, meio Rodrigo Caio, seletivo. mas não existe O só cara Vamos falou, mostrar. Rodrigo, fácil. Tem essa da vacina. Olha, vamos mostrar agora aí como é que tá os números do São Paulo nesse Paulistão, porque os números retratam bem a situação do São Paulo nesse campeonato. Quer ver? O São Paulo tem um ataque que cansa de fazer gol e o São Paulo tem uma defesa que cansa de tomar gol. E é surpreendente, gente. São Paulo começa, pode ver, esses 3 minutos de jogo, São Paulo vai pra cima, São Paulo ataca, olha lá. São Paulo, 15 gols. Melhor ataque, Melhor do campeonato. ataque do campeonato é o São Paulo. O segundo é o Mirassol com 10, terceiro é o Santos, empatado com 10, quarto Palmeiras com 7, quinto é a Ponte. Piores defesas, a Linense, né, que tomou de 6 do Santos logo no começo quarto campeonato. do Palmeiras, quarto domingo. do Palmeiras. Em segundo é o São Paulo com 11 gols. 11 gols sofridos Eu acho no que o São São Paulo. Paulo sofreu gol em todos os jogos. E admira, né, porque o São Paulo tem... E todos os jogos. Ó, e o surpreendentemente o Santos é o terceiro. O Santos que não e é o um time Pascoal, sólido. e o na Pascoal, defesa. olha, o torcedor do São Paulo reclamava do Denis ano passado. Aí trocou o tal Sidão, que não joga o próximo jogo. Quem joga é o Denis. É o Denis e o Renan Ribeiro vai pro banco. Ele botou para descansar. Importantes. Nos 2 últimos jogos o Mas Sidão por fez que, defesas que o São importantes. Paulo tá tomando tantos gols? Pelo erro de posicionamento. Já expliquei pra você. Quando A saiu culpa lá... é do Rogério? Não, mas a culpa é a seguinte: implementou-se no São Paulo um novo estilo de jogo. E os caras precisam compreender melhor o que está acontecendo com o São Paulo. Os caras de beirada de campo, eles têm que acompanhar os caras do lado. Não adianta parar. Luiz Araújo parou, o cara Esse foi lá. gol aí, o cara da beirada tava onde? Não, aí foi a cobrança de escanteio. tem Aí dó, foi né, erro de Pascoal? posicionamento. Pô, Aí erro de você posicionamento vai do culpar zagueiro. o Luiz Araújo Não. pelos gols que o São Paulo não, sofreu? Eu tô falando o seguinte. Não, A dupla não de só. zaga do São Paulo é fraca, gente.
É fraca. Não acho fraca, não. Eu não acho fraca. Os melhores do Brasileirão que é do ano isso? passado. O Rodrigo Caio joga pelo Maicon. E o futebol do Rodrigo Caio fica comprometido pela presença do Maicon ao lado dele. Rodrigo Caio, bom jogador. Ponto. Não passa de um bom jogador. Excelente, Cris Mano. Eu não respeito a opinião dele. Eu acho excelente. Não acho o Rodrigo Caio excelente. Não acho. É um jogador que até hoje você não sabe qual é a posição dele. Zagueiro. Se ele é zagueiro ou se ele é volante. Zagueiro. Ele jogou até de lateral uma vez pra tentar marcar o Neymar. E foi expulso. Verdade. Colocaram. A nova joia do Morumbi. A nova joia de Cotia. Vai marcar o Neymar. Colocaram ele lateral direito. Foi expulso. Ninguém sabe onde é que esse cara joga direito, pô. Olha lá. Mas eu acho que... O Bruno chegou atrasado. Dá uma olhada. Mas olha... Dá uma olhada. Não, mas eu acho, Luiz, eu acho o Rodrigo Caio um baita zagueiro. Eu também Ano acho. passado jogou uma monstruosidade. Também acho o Caio... E cresce com a camisa da seleção. Maicon. Cresce com a camisa da Acho seleção. o Maicon um baita zagueiro. Agora que ele tá mal no campeonato, ele tá mal. Agora Mas, é ô, Benji, muito bom jogador. aí que tá. Você não queria ter uma defesa, uma dupla de zaga, Rodrigo Caio e Maicon? Gostaria. Eu aponto a dupla de zaga do São Paulo como uma das melhores do futebol brasileiro. De fato, no Campeonato Paulista eles não estão jogando bem, concordo, mas não dá pra gente falar que os dois são jogadores ruins. Como é que foi o São Paulo no Campeonato Brasileiro, em termos de gols sofridos? Foi uma das melhores Foi defesas. uma das melhores defesas. São Paulo? Sim, Sim, senhor. e um dos piores ataques. Fala pra produção. Um dos piores ataques. Então, produção, pode pegar aí O São Paulo esteve entre as melhores Brasileiro defesas do campeonato e um dos 16. piores ataques. A melhor defesa foi do Atlético Paranaense. Sim, o Atlético Paranaense, Palmeiras, Santos e Flamengo E foram os são quatro os times quatro aí melhores. que se destacaram, mas o São Paulo tá nesse bolo aí também. Não sei não, Mas hein? tá sim, Sormani. O São Paulo pecou muito aí no Campeonato Brasileiro do ano passado pela falta de gols. Mas com relação ainda ao time de São Paulo, Pascoal, eu noto que o ataque, ele marca alto, tá certo? Ele vai pressionar os adversários. A defesa, ela não acompanha a marcação do ataque. Ela não adianta seu sistema defensivo. Então, muitas vezes, o ataque, ele chega lá próximo da linha defensiva do adversário e você não tem uma linha defensiva do São Paulo acompanhando essa linha para fechar o espaço. Se você consegue se desvincular daqueles atacantes que estão fazendo a marcação, sobra um espaço imenso no meio campo. E é isso que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo teve a quinta melhor defesa do É Brasileiro. o que eu falei. O São Paulo estava nesse bolo aí. A melhor, São Paulo peca Palmeiras. Palmeiras sofreu 32. Palmeiras e Atlético Paranaense empataram 32. com 32 gols. Santos e tomou Flamengo 35. Flamengo. O Foi São o que eu Paulo disse, tomou São Paulo 36. 36. Então, É foi o que eu ruim? disse. São Paulo tomou Não não é ruim. menos de um gol por jogo. O São no Paulo Campeonato ele pegou Brasileiro. Não, a é parte ruim. E ofensiva. já tá tomando mais de 2 agora. Mas, ô, Sormani, Mas aí aconteceu vai o naquilo oposto. que eu estava dizendo. Muitas O vezes formato de O jogo que é eles estão diferente. defendendo é que a defesa passa por um mau momento. Não, O mas que eu ô, Sormani, defendo é que são dois zagueiros que eu não gostaria que jogassem Eu, no mas eu são meio. acho opiniões, o Rodrigo dá pra Caio um bom gente- jogador, eu acho o Maicon um Superestimado. superestimado, Overrated. hiperestimado. Overrated. Custou muito caro. E tá na cara que o estilo de jogo do São Paulo deixa a defesa completamente vendida. Mas, ô né? Flavinho, aqui nós não passamos aí os Mas lances. é legal, eu ó, gosto dos jogos do São Paulo. Mas Então, é isso que eu ia falar, ganhou o jogo. É divertido. Então, bons os Ele jogos. perdeu, o Cueva perdeu ontem no mínimo 4 gols. Pascoal. Perdeu um cara a cara que O não Cueva dá, né? ele não pode perder os gols que ele tem perdido. Mas tá Porque ele é jogando bom muito. jogador. Não, ele é bom jogador, mas ele perdeu Saiu gols que ele não chateado, pode hein? O perder. Rogério Ceni teve que E só acabar fazer uma o jogo, menção sai aqui, abraçado ó. com ele. Rogério Ceni, permaneça mantendo ali o Júnior Tavares na lateral esquerda. Esse moleque é bom de bola. E Tem outro mesmo? Maicon e Rodrigo Caio não se deixem levar pelas críticas de Fábio Sormani. É uma bela dupla de zaga. Não sejam intimidados pelo E Sormani, é isso? o Maicon atravessa um mau momento, mas muito bom jogador. O Rodrigo Caio joga. Ano passado o Rodrigo Caio jogou um absurdo. E o Rodrigo Caio, que é a camisa Rodrigo da Caio que é seleção brasileira, medalha de cresce, ouro, fica melhor. Medalha de ouro! Ouro! Como diz o Maurício Júnior, é ouro! Gente rica! Sormani é muito rico. Um abraço lá pro Boteco do Celso. Vamos lá. Vamos ouvir o Rogério Ceni. Vamos ouvir o Sabe o que é essa história, hein? Rogério Ceni. O Denis não foi relacionado e vai jogar o próximo jogo. Eu trouxe o Renan, porque eu acho que é legal todos estarem presentes dentro do grupo. No próximo jogo, o Denis joga e o Renan fica no banco novamente. O Renan teve uma lesão na Flórida, não pôde participar. Eu queria ter colocado ele 45 minutos para jogar naqueles jogos na pré-temporada, no torneio. Então, para esse jogo, o Denis vai, eu descanso o Sidão para esse jogo. Não estou decidindo isso hoje, isso já foi decidido já desde a convocação para essa partida. Então, para o próximo jogo, o Denis joga, o Renan vai para o banco, o Sidão já vem de 5, 6 jogos consecutivos, se recupera, e aí tem Copa do Brasil na quarta-feira. E Rogério Ceni falando aí
depois da vitória do São Paulo em cima do São Bento.